Glória a Deus. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Muito bacana a gente estar juntos aqui nesse encontro. Estou muito feliz, né? Mais um culto online da Igreja Convida. É um transbordar, né, gente, do Espírito Santo. A gente ter esse momento juntos aqui. Eu, pessoalmente, acho que é um momento da semana muito especial. É um momento que Deus fala com a gente. É um momento que nós podemos, sim, experimentar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a palavra de Deus. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e escutar essa música, escutar ela do fundo do seu coração, que essa música seja uma música abençoada, uma música cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, vou colocar uma música aqui que me tocou muito essa semana e me fez meditar mais e mais em Deus, mais e mais no poder, no amor de Deus. Essa música fala da proteção de Deus, ela fala do amor de Deus, ela fala de uma caminhada com segurança, dirigida, guiada pela mão de Deus, uma mão de poder, uma mão de um Deus forte, um Deus presente. Meu Deus, eu preciso disso, Deus. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Escute essa música, feche os seus olhos. Escute a palavra de Deus, escute a voz do Espírito Santo falando contigo. Você não precisa ter medo. Deus não muda, Ele é seu Pai. Ele cuida de você. Aleluia. Consolo aos corações. Unção que quebra o jugo do inimigo, quebra as forças contrárias. Poder de Deus, vem Jesus. Aleluias. Venha, Senhor Jesus. Amém, Deus. Nós queremos sim, Deus, mais de ti, Deus. Faça do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém, Deus. Amém, amém. Amém. Minha torre forte, minha torre forte. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que palavra abençoada, né? Essa palavra aí, você pode checar lá no Salmo 91. O Senhor é torre forte, né? Ele está sempre nos dirigindo, Ele está sempre nos socorrendo. A Bíblia diz que se os nossos pais
que são maus, nos dão boas coisas, quanto mais Deus, que é 100% bom, nos dará com ele de graça todas as coisas. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos plenamente abençoados. Em Jesus Cristo nós somos plenamente capazes de exercer na força dele o nosso chamado. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos falando da série Mais que Abundante. Mais que abundante. Num período de escassez, num período de medo, num período tão difícil, nós estamos falando de uma série mais que abundante. Eu, você, todos nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos, em vez de olhar a TV, olhar a mídia, olhar as informações que estão chegando contra nós mesmos, contra a economia, contra isso, contra aquilo, nós precisamos nos voltar para Deus e ouvir a voz dele, e ouvir o consolo dele, e ouvir o que ele tem para dizer para nós. Então eu queria te convidar, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar aqui, para que Deus abençoe essa pregação. Ô Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa mensagem nas tuas mãos. Eu quero dizer, Deus, que nós somos teus, que o Senhor fale através dessa mensagem, que o Senhor fale através da minha vida, que o Senhor fale através desta igreja, da tua palavra. Ô Deus, nós queremos que esta mensagem corra nos quatro cantos da terra, que o Senhor Jesus seja glorificado, que ele seja exaltado. Ô Pai, nós confiamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, exalte ele nesse momento, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus aí pela presença. Renatão, Cris, Flávia, Gabriele, Bia, todo mundo aí, o Gui, tá todo mundo aí abençoando aí esse momento. Gente, Mais que Abundante, a série que a gente começou na semana passada, nós aqui estamos falando sobre o desejo de Deus de abençoar as nossas vidas, o desejo de Deus de dizer que nós somos alvo do amor de Deus, o desejo de Deus de querer que você abunde, que você prospere, que você seja curado, que você seja abençoado por oportunidades, que você tenha uma família, que você tenha filhos, que você tenha saúde, que os seus entes queridos tenham saúde, né? Se Deus é um Deus bom, esse é o desejo do Senhor, e ele é bom, e o desejo dele é bom. A Bíblia diz que ele não deseja. A bênção do Senhor não traz mal, ela traz a bênção do Senhor, traz felicidade, traz alegria. E aí nós podemos ler, né, um versículo chave aqui da nossa série, que é Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então ele está falando o seguinte, que o nosso foco não são coisas, que o nosso foco não é sucesso numa área A, B ou C, que o nosso foco primeiro seja o Senhor Jesus. Este é o nosso foco primeiro, e este é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E é isso que o Senhor deseja de nós. E aqui ele tem uma promessa, um mandamento com promessa. Quando nós amarmos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, ele se fez justiça por mim, porque eu sou pecador. Gente, eu sou pecador, eu mereço a morte. Deus não se orgulha das minhas atitudes ou de todas as minhas atitudes. Se eu fosse chegar a Deus, eu teria que sei lá, tem tantos pecados, tantas coisas que eu preciso arrumar na minha vida. Mas Jesus veio e morreu no meu lugar para que eu não precisasse ser perfeito, que eu não precisasse esperar ser perfeito.
para que ele fosse a minha justiça. E aí sim, eu hoje, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque alguém é pior do que eu, mas porque Jesus pagou pelos meus pecados. Jesus se fez justiça por mim. Eu agora, pela cruz, eu sou justo em Cristo e eu tenho acesso ao Pai. E por isso fale aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Gente, você tem sonhos, você tem desejos? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos e eu gostaria que eles se cumprissem. Um dos meus sonhos é que os meus filhos cresçam, que eles tenham saúde, que eles tenham um casamento abençoado, que eles tenham filhos. Outro sonho é que eles possam ter uma profissão, que eles possam se dar bem, que eles possam ter abundância de recursos, não abundância no sentido de exagero ou o que for, mas que eles sejam felizes naquilo que eles façam, né? Vocês têm desejos, vocês têm sonhos, com certeza, e nós podemos conversar com Deus sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos. E uma coisa é importante, que Deus, ele tem planos de paz e não de mal para a gente, ele tem vida abundante para a gente. E na semana passada nós falamos sobre essa ideia e esse prazer de Deus nos abençoar. Em Salmo 35, 27, ele fala que Deus tem prazer nas nossas bênçãos, em nos prosperar, em nos abençoar. Então, quando a gente fala da abundância de Deus na nossa vida, nós estamos falando sobre a abundância de oportunidades, a abundância de relacionamento, a abundância de amizades, a abundância de saúde, a abundância de alegria, de influência, de recursos. Gente, se a glória de Deus for manifesta na minha vida, é de se esperar que eu tenha algumas dessas coisas operando em mim. Isso não significa que eu não posso ter dificuldades, isso não significa que eu não posso ter lutas, mas significa que Deus está me tratando em algumas áreas para que eu seja maduro e eu venha revelar a glória de Deus em várias áreas. Por exemplo, meu casamento, por exemplo, na criação de filhos, por exemplo, na minha profissão, no meu caráter, por exemplo, na minha administração dos meus recursos, por exemplo, na administração dos meus dons. Tudo isso é obra de Deus, tudo isso é de Deus e Ele quer que nós venhamos a adorá-lo em todas essas áreas. E na semana passada nós falamos de uma mulher, Ruth, que estava passando fome e que ela colhia as migalhas, mas ela era uma mulher de princípio, ela era uma mulher de Deus, ela cumpria esses mandamentos, ela cumpria a vontade de Deus, ela buscava o Senhor, ela tinha uma aliança com o Senhor. E aí nós percebemos que ela então estava pegando migalhas e de migalhas ela começou a pegar mais e mais, porque o dono daquela terra resolveu agraciá-la com mais benevolência, dando mais grãos. E em uma outra, Deus a surpreendeu. Deus a surpreendeu. Ela poderia falar assim, 5, 10 anos antes, ela poderia, estou na miséria, estou com dificuldade. Mas aí, passando certo tempo, ela começou a não ter mais dificuldade. Ela tinha grão suficiente para comer. Mas passando mais tempo ainda, ela se tornou dona de todos aqueles campos. Sabe por quê? Porque Deus escolheu um homem que olhou a fé dela, olhou os princípios dela e se casou com ela. Quer dizer, quem defendeu os interesses de Ruth? Quem foi o responsável por abençoar Ruth? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus pegou Ruth passando fome, trouxe Ruth por uma situação de abundância, de não faltar nada na mesa dela, mas depois a surpreendeu dando um casamento, ela que era viúva, e dando a ela um casamento com um homem temente a Deus e que tinha posses. Então Ruth foi plenamente abençoada, plenamente abençoada. E eu gostaria de te desafiar hoje a pensar, será que existem outras Ruths? Será que existem outros homens de Deus que passaram por situações semelhantes? E a Bíblia, hoje, estudando a Bíblia, eu fui levado ao rei Ezequias. Ao rei Ezequias. Gente, ele foi, se não me engano, 13º rei de Israel.
deixa eu ver aqui, foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos, de 726 a 697 a.C. Ele teve um pai que não era um homem temente a Deus, que escolheu amar os ídolos, que escolheu amar tudo quanto coisa que não era de Deus, e que era um homem medroso. Então nós vamos aprender que a escassez, um rei, olha, veja bem, então nós estamos falando de uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. Acás era um rei de Judá, pai de Ezequias, que reinou antes dele, e ele era um rei que tinha medo dos inimigos. Ele era um rei que olhava para o seu exército e falava assim, não vai dar, nós temos que buscar alianças, nós temos que fazer orações para Jesus, mas se der também eu faço para qualquer outro Deus, qualquer outro ídolo, né? Porque só há um Deus, então eu faço para qualquer outro ídolo. Eu estou desesperado por ajuda. Então a gente percebe que o coração do homem, quando ele tem uma mentalidade de escassez, ele busca por soluções, ele busca por ídolos para que ele consiga saciar a escassez do coração, mesmo sendo um rei, Repare então que Acás era um rei e ele tinha uma mentalidade de escassez. Ele se achava fraco, ele se achava incapaz. Ele não conhecia o Deus de Israel, porque ele olhava para Deus e ele não entendia que Deus era capaz de abençoá-lo. Ele corria para ídolos, ele fazia oração e devoção a outros deuses. Isso significa que cada dia mais as coisas iam dando errado para ele e errado para a nação de Israel. Quando então o seu filho, que tinha 25 anos, 2 Crônicas, capítulo 29, Ezequias, com 25 anos de idade, começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Gente, olha que bênção. Que bênção é quando um homem jovem, 25 anos, é um homem muito jovem, ele começa a reinar e ele, ao invés de seguir os conselhos do seu pai, ao invés de seguir a cultura do seu pai, ele se converte, ele se vira. Converter significa mudar de direção. Ele se vira para Jesus e ele busca o Senhor. No primeiro ano de reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor, quer dizer que o templo estava fechado, e as consertou. Ele convocou os sacerdotes e os levitas, ele reuniu na praça ao lado e disse, escutem, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo o que é impuro do santuário. Repara, gente, que ele começa com uma consagração. O que é consagração, gente? Consagração é separar para Deus e para Deus somente. Quando você separa algo para o uso de Deus, você consagra a Deus. Então, se eu falar que essa caneta é consagrada para Deus, eu vou usar essa caneta para trabalhos que vão edificar o reino. Então essa caneta é consagrada ao reino de Deus. Eu posso consagrar uma casa, eu posso consagrar um carro, eu posso consagrar um templo, e eu posso consagrar algo muito, muito mais aceitável para Deus. O que vocês acham que Deus está procurando? O que vocês acham que Deus está procurando? Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Significa que Deus deseja que nós nos consagremos a Deus. Já pensou nisso? Deus está buscando não coisas, não misericórdias, não holocaustos, não sacrifícios. Deus está buscando adoradores. Deus está buscando homens e mulheres consagrados, dispostos, separados a servi-lo. Isso é o que Deus busca. E aqui está escrito. E eles fizeram isso
eles se consagraram a Deus. E aí, esse é uma história maravilhosa, porque você vai entender o que aconteceu. Ezequias, então, ele começa um reinado consagrando o templo, os levitas, e aquilo significa, gente, um ajuste de conduta. E eu te pergunto, buscar o Senhor em primeiro lugar significa um ajuste de conduta. Nosso versículo-chave, busque o Senhor em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nós queremos ter uma vida mais que abundante, mas nós precisamos voltar na raiz desse segredo desse versículo com promessa. E o segredo desse versículo está aqui na vida de Ezequias, está ali na vida de Ruth, está ali na vida de Pedro, está ali na vida do apóstolo Paulo. Qual é o segredo? O segredo é, primeiro de tudo, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos arrepender do caminho que nós vivíamos separados de Deus. Aqui fala que no versículo 6, capítulo 29, nossos pais foram infiéis. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor, quer dizer, eles nem se dirigiam para Deus, nem se dirigiam para o lugar de adoração, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, quer dizer, do templo. Falou, ó, esse negócio de adoração não está com nada. E aqui fala que apagaram as lâmpadas. As lâmpadas significam a vida de Deus, a unção de Deus. Não queimaram incenso, quer dizer, não subiu oração, não subiu sacrifício, não subiu nada, nenhuma oferta para Deus. E não apresentaram o holocausto ao Senhor. E, gente, nós precisamos nos consagrar. Porque Ezequias, vocês vão ver aqui a bênção que foi a vida de Ezequias e a bênção que foi para toda a geração. Em Salmo 23, no final, ele fala o seguinte, que nós vamos viver uma vida com Deus e que nós vamos, Deus nos revestirá com vida longa e com honra. Com vida longa e com honra. Olha que bênção que é viver com Deus. E aí as promessas de Deus, elas continuam. E olha mais o que esse rei fez. O rei, então, instituiu uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus ali. Ele voltou a operar conforme os planos de Deus. Aqui no versículo 29 fala, então o rei e todos os presentes ajoelharam e adoraram a Deus ali no templo. O rei e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Deus. Ou seja, gente, ele está falando aqui que ele instituiu a oração e o louvor. Quer dizer, ele trouxe de volta a chama de um relacionamento com Deus. Eu queria te falar o seguinte, que se você hoje tem vivido uma mentalidade de escassez, se você acha que as suas dificuldades são maiores que você, se você acha que o seu dinheiro nunca vai dar, se os seus sonhos nunca vão se completar, se você nunca vai ser capaz de fazer algo maior, que você não tem propósito, eu queria te dizer que isso tudo é mentira de Satanás, é mentira de alguém, é mentira de alguma pessoa que colocou isso na sua cabeça, ou até espiritualmente mesmo falando. E que a propósito de Deus é que você seja um reflexo da glória de Deus. E para que você seja isso, você precisa primeiro voltar ao Senhor. E assim, quando ele estabeleceu o culto, ele estabeleceu essa unidade com Deus. Ele estabeleceu aqui a Páscoa, que fala de Deus sendo salvação. No capítulo 30, ele fala que ele estabeleceu a Páscoa do Senhor. Ele estabeleceu o cerne do relacionamento com Deus. O que aconteceu com ele, gente? O que aconteceu com ele? Eu queria que você lesse comigo um versículo aqui das promessas de Deus para a sua vida. Eu vou começar lá do final e depois eu vou voltar. Sabe o que aconteceu? 2 Crônicas 32, versículo 30. Olha o versículo dessa história. 2 Crônicas 32, versículo 30.
Está escrito o seguinte no versículo 30. Ele foi bem-sucedido, parte B. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Ele foi bem-sucedido em tudo que ele se propôs a fazer. Gente, bem-sucedido em tudo que se propôs a fazer. Você consegue entender esse versículo? Eu não sei você, mas a minha alma é atraída por isso. Eu tenho um desejo de ser bem-sucedido. Eu gostaria de chegar no final da minha carreira e dizer: eu fui bem-sucedido. Eu gostaria de chegar no final da minha vida e dizer: guardei a fé, lutei a batalha, guardei a minha fé, eu fui bem-sucedido, eu cumpri o meu chamado. Eu gostaria de chegar no final da minha vida e falar: amei a minha mulher, eu fiz uma aliança com ela e eu fui fiel até o final. Eu gostaria de ser bem-sucedido no meu casamento. Eu gostaria de ser bem-sucedido na provisão da minha casa. Eu gostaria de ser bem-sucedido em guardar a minha mente, o meu coração. Eu gostaria de ser bem-sucedido com as minhas finanças, de ter investido bem, de ter guardado e feito as coisas certas. Você também? Em Provérbios 16, capítulo 3, diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Eu estou te dando um conselho aqui: consagre ao Senhor os seus caminhos. E aqui, Ezequias teve essa vida que eu quero ter. Então eu quero buscar os princípios da vida dele. Eu quero buscar aquilo que o faz brilhar os olhos. Eu quero buscar aquilo que faz ele ser maravilhoso, vitorioso, né? Nos propósitos de Deus. E sabe o que é? Aquilo que eu falei para você lá atrás. Ele era um homem de oração, ele era um homem de devoção a Deus. E aí ele começou a ter muitas e muitas coisas. No versículo 29 desse mesmo capítulo 32, fala aqui, ó, que ele construiu muitas cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Muitas riquezas. Ele era um homem abençoado, não só financeiramente, ele era um homem abençoado e próspero em todas as áreas. E aí eu te faço uma pergunta, talvez você esteja falando, né? Se ele foi bem sucedido, Francisco, ele cumpriu o propósito dele? Sim, eu vejo aqui que ele levou uma nação a adorar a Deus. Ele levou uma nação a se voltar para o Senhor. Ele tinha um chamado abençoado, um chamado cheio de alegria, que era direcionar um povo para Deus. Eu queria te falar que você tem um chamado, você é escolhido por Deus, como Ezequias, para direcionar a Deus, direcionar as pessoas para Deus, direcionar as pessoas para a justiça de Deus, que é Jesus. Ezequias fez isso e Deus o deu uma vida abençoadíssima. Mas essa vida foi uma completa mansa e mares calmos. Será que ele teve dificuldade? Será que ele passou por crises? Certamente ele passou por crises, certamente ele passou por dificuldades. Aqui nesses capítulos, nos capítulos 30 e 31 da Bíblia, diz que uma vez a Síria, que era dominante da época, que tinha o maior exército, ela não gostou que Israel estava se voltando para Deus. Olha como o diabo, ele tem planos, ele usa até mesmo nações. Então, de repente, tem um povo se aproximando de Deus. E aí a Síria vem e fala assim: não, esse povo está se aproximando de Deus, eu vou mandar um exército lá
e vou falar para eles virarem meus escravos. E eles vão parar com essa bobagem. Nós vamos parar com isso. E aí, aqui na Bíblia diz que 185 mil homens cercaram Jerusalém para matar, roubar e destruir. E o que você acha que aconteceu? Esses homens falaram mal de Deus. Esses homens falaram o seguinte: chega. Eu queria te dizer o seguinte: quando você se consagrar ao Senhor Jesus, vai haver oposição, vai haver perseguição. Tem pessoas que vão ser humanas ou vão ser influenciadas espiritualmente para te combater, para dizer que isso é ridículo, para dizer que a sua fé é ridícula, para dizer que você não vai conseguir nada com isso, que para dizer que você é retrógrado, para dizer qualquer coisa. Só que olha só o que Ezequias orou. Ezequias orou a mesma palavra de Josué, 2 Crônicas 32, 7. Ele orou: sejam fortes, homens, e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente poder humano. Com ele está somente poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que Ezequias, rei de Judá, disse. Gente, você já se deparou com batalhas maiores do que você consegue? Ezequias, ele era um homem de Deus e ele buscava a força de Deus e não a força dos seus próprios exércitos. Aqui fala que ele chamou aquela batalha e aí ele falou: eu vou vencer essa batalha no nome do Senhor. A Bíblia aqui não dá detalhes, mas diz que o Senhor, o nosso Deus, enviou um anjo que fez com que aquele exército fosse dizimado. Aqui não dá detalhes se ele gerou uma confusão interna, se ele dizimou, o anjo dizimou eles com uma praga ou com qualquer coisa, mas aqui está escrito que 185 mil homens foram dizimados e por oração aquela batalha foi ganha. Por oração aquela batalha foi ganha. Então eu queria te perguntar novamente: você está disposto a orar? Você está disposto a se consagrar? Porque homens e mulheres de Deus vencem batalhas muito maiores do que a deles. Muito maiores do que a deles. Muito maior do que a capacidade deles. Segundo ponto é que ele lutou com o próprio pecado. Aqui na Bíblia diz que ele lutou com orgulho. Ele ficou tão rico, ele ficou tão próspero. Talvez ele venceu batalhas tão difíceis que ele se orgulhou. E ali naquele momento, Deus testou ele para saber se ele iria acreditar no seu próprio orgulho ou se ele iria se arrepender e voltar para Deus. E aqui na Bíblia diz que ele, no versículo aqui não dá detalhes, mas dá a entender que ele voltou para o Senhor, que ele foi aprovado nos testes. E aí eu te pergunto: você está passando por algum teste? Você está passando por alguma dificuldade que você acha que você não consegue? Você está passando por algum teste? Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Tenha uma mentalidade de abundância, de fé em Jesus Cristo, de que você é vitorioso, de que você vai ser curado, de que você vai transpor essa batalha, de que a sua fé, de que a família vai ser restaurada, de que o seu casamento vai ser restaurado, que você terá sim filhos abençoados, pessoas que serão libertas sim de vícios, serão libertas. Isto vai acontecer. Agora eu queria te falar uma outra coisa. Isso aqui talvez é até muito interessante. Gente, sabe o que esse homem fez? Ele tinha uma mentalidade que Deus era o provedor. Ele tinha uma mentalidade tão grande de que ele era um homem abençoado, um homem cheio de Deus e que não iria faltar nada a ele, que ele não só deu adoração a Deus, como ele adorou a Deus também com as suas posses. Eu sei que isso de vez em quando assusta algumas pessoas, mas eu queria te perguntar: se você é consagrado ao Senhor, se você de fato acredita que Ele é o seu provedor,
Então, eu não vou ter uma mentalidade de escassez nas minhas finanças. Isso significa, eu posso ser generoso, eu posso ser misericordioso e eu posso usar meus bens e as minhas riquezas e a minha capacidade para adorar a Deus. E Ezequias fez isso. Aqui ele fala que o serviço do templo foi organizado, que ele designou pessoas ali para fazer todo tipo de função em 2 Crônicas 31. E que ele ordenou ao povo que desse ofertas, que fossem generosos. E ali a generosidade daquele povo sobre aquela liderança foi tal, foi tão bela, que o povo trouxe tantas ofertas e tantas, aqui diz que os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Gente, significa que eles tinham uma mentalidade de fé e que eles se converteram ao Senhor de tal forma que eles começaram a se ajudar. Eles abençoavam o templo, eles abençoavam a obra de Deus, eles abençoavam o próximo. Eles não tinham uma mentalidade de escassez, de miséria, onde que ele falava, eu não posso abençoar essa pessoa, eu não posso doar isso, eu não posso ofertar aqui, eu não posso ajudar uma missão da igreja, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque amanhã vai me faltar. Eles tinham uma mentalidade de bênção e de abundância que fizeram deles homens e mulheres generosos com a obra de Deus. Eles davam, aqui no versículo 5, 31, 5, 2 Crônicas 31, 5, eles deram com generosidade tudo que os campos produziam. Gente, se eu fosse um fazendeiro nessa época e tivesse uma produção de azeite, eu chegava e fazia uma oferta para Deus de azeite. Eu adorava a Deus com meu trabalho. E se eu fosse um israelita que trabalhava com vinho, com uvas, eu abençoava e fazia uma oferta de uvas e etc. Então, gente, aqui diz que eles traziam essas ofertas. E eu queria te perguntar, eu sei que isso é polêmico, mas assim, eu não posso não te dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando que aquelas pessoas que são generosas, elas são generosas com o seu dinheiro, elas são generosas com o fruto do seu trabalho. E se nós, que nos consagramos para o Senhor, não somos generosos, é porque algo está errado. É porque algo está errado. Veja que os israelitas aqui, eles venceram as batalhas, eles venceram a crise, eles adoraram a Deus e eles tinham uma mentalidade de abundância e generosidade com os seus ganhos. E eu gostaria de te perguntar, você tem sido generoso com seu irmão? Você tem sido generoso com o necessitado ao seu lado? Você tem sido generoso com a obra de Deus? E aí, gente, entra muitos fatores. Eu sei, se falar assim, o cara quer meu dinheiro, ou fulano quer isso, né? Graças a Deus, na nossa igreja nós somos voluntários, né? Nós todos servimos a Deus voluntariamente, né? Nós somos voluntários, nós estamos servindo a Deus e ofertando o nosso trabalho. Eu não ganho nada para falar de Deus, eu não ganho nada para pregar, eu não ganho nada, eu sou voluntário. E eu te pergunto, será que nós estamos voluntariamente entregando nosso melhor para Deus? Porque, gente, a Bíblia aqui diz que nós devemos nos consagrar a Deus. Isso significa tudo. Significa tudo. Significa uma consagração. E a bênção de Deus, ela é promessa. Então, assim, eu não estou querendo negociar com Deus, porque isso não funciona. Eu estou querendo dizer para você que se você não é generoso, você pode ter uma idolatria na sua vida. O dinheiro, Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos abrir mão do amor ao dinheiro. E como que eu abro mão do amor ao dinheiro? Entregando, ofertando, sendo generoso, né? Então, eu queria te dizer que, finalmente, gente, só esses pontos, queria te dizer que você pode, sim,
se consagrar ao Senhor e ser uma bênção para Deus, ter um chamado aceitável, ser um chamado pleno. Aqui diz que Ezequias foi bem sucedido em tudo o que ele fez. Então eu queria te chamar agora, nesse momento final, para uma oração. Queria te chamar que você pudesse, nesse momento, orar conosco. Eu queria te chamar agora para fechar os seus olhos e te chamar agora para fazer uma oração conosco. Ô Deus, eu tenho um desejo, Pai, de ser bem-sucedido. Eu tenho um desejo de ser como o rei Ezequias, um homem de Deus, um homem que estabeleceu um propósito de adorar ao Senhor e ao Senhor somente. Um homem que levou homens e mulheres à adoração, levou homens e mulheres a Jesus, a Deus, a Yahvé. Oh Deus, eu tenho desejo de ser um homem justo, um homem íntegro, um homem bem-sucedido na minha família, no meu chamado, na minha casa, com as minhas finanças. Oh Deus, me dá força, Deus, me dá sabedoria, Deus, para lidar com todas essas coisas. Se o Senhor deu a Ezequias, e se o Senhor deu a ele vida, deu a ele abundância, deu a ele sucesso, eu te peço que o Senhor dê a meus irmãos, a mim e a todos que nos escutam, mas que antes disso, Senhor, o Senhor nos consagre a Ti, Deus. Nós queremos ser Teus, nós queremos ser Teu. Oh Pai, nós queremos ser Teu. Oh Pai, nos ajuda a abrir mão de toda idolatria do dinheiro, nos ajuda a sermos generosos, generosos com o pobre, generosos com nossos irmãos, generosos em nossas casas, generosos com a obra de Deus. Oh Pai, nós queremos conhecer, queremos ver homens e mulheres de Deus fomentando a obra de Deus, fomentando a Tua palavra, que ela chegue nos quatro cantos do mundo. Oh Pai, em nome de Jesus, usa a nossa igreja, a igreja convida, usa a nossa igreja para fazer, em nome de Jesus, a obra que o Senhor tem para fazer conosco, como igreja, como corpo e como indivíduos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que a gente possa estar encontrando aí nessa semana no Instagram, através das mensagens, e na semana que vem através de mais uma live aí dessa série Mais Que Abundante. Ainda tem mais uma mensagem para abençoar aí a sua vida. Que Deus abençoe. Um grande abraço.